Artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. E aqui, o artigo 3º, ele sendo analisado junto com o 2º, demonstra todos os requisitos inerentes à relação de emprego, ou requisitos facto-jurídicos, porque aqui fica caracterizada o trabalho por pessoa física, né? Fica caracterizada a não eventualidade, que é diferente da continuidade consubstanciada no emprego, na lei do empregado doméstico. Quando ele fala sobre a independência sobre a dependência do empregador, mais uma vez ele ressalta a subordinação jurídica e, mediante salário, novamente a questão da onerosidade. O trabalho eventual pode ser prestado na prática com subordinação ou autonomia. Verdadeiro. Porque o que diferencia o trabalho eventual da relação de emprego estrito sensu não é, né, tão somente a subordinação. Tem que analisar todos os elementos facto-jurídicos em seu conjunto. Claro que a eventualidade, o elemento mais marcante para o trabalho eventual é não ter a continuidade ou a própria não eventualidade, o espaçamento. E mesmo assim tem que ter muita cautela em face agora do trabalho intermitente. Trabalho eventual é o mesmo que trabalho avulso. Óbvio que não, né? Trabalho avulso é uma coisa, eventual é outra. A mera expectativa do trabalhador de perceber um ganho econômico pelo trabalho é suficiente para caracterizar a onerosidade. Entender que ele quis dizer exatamente isso. O indivíduo, o empregado, trabalhou, e o fato do empregador não pagá-lo não descaracteriza, que é como ele disse, ele trabalhou porque ele tem expectativa de receber, que é exatamente, eu sempre digo, a principal obrigação do empregado é, óbvio, dentre outras, trabalhar, é botar a sua mão de obra à disposição do empregador. A contrário senso, a principal obrigação do empregador é, dentre outras, pagar o salário em dia. Claro que não são obrigações, como eu disse, estanques. Você tem que analisar no contexto. A reforma trabalhista, introduzida pela Lei 13.467, objetivando flexibilizar a concepção de subordinação, importou do direito italiano o conceito de parasubordinação, introduzindo algumas formas específicas de contrato, como trabalho por colaboração ocasional. E essa foi considerada incorreta, porque esse conceito de parasubordinação não é adotado no Brasil. Parasubordinação seria uma subordinação que fica entre o autônomo e o subordinado. A gente não adota. O requisito da subordinação, apesar de critério objetivo, retrata conceito estático, fixado ao tempo da consolidação das leis do trabalho de 43, razão pela qual o direito do trabalho tem dificuldades para caracterizar a relação de emprego quanto às novas formas de trabalho trazidas pelo avanço tecnológico. Eu consideraria errado exatamente quando ele falou que esse conceito de subordinação ele é estático. A gente sabe que não, houve muita evolução, inclusive com novas formas de trabalho, né, pela CLT, dentre as quais o trabalho remoto que a CLT previu expressamente, lembra? Ora, isso aí, querendo ou não, é uma forma de relativização da subordinação, porque não precisa estar aquela subordinação característica do empregador, estar vendo o empregado ali fisicamente todo dia. Então, no 20º, eles botaram aqui, olha. Na estrutura da figura sociojurídica do empregado, desponta, entre outros elementos, a subordinação. Esta pode ser intensa, com forte transmissão pelo tomador de serviços de diretrizes e ordens diretas ao trabalhador, ou pode ser atenuada com mecanismos mais sutis de direcionamento e comando.
2. A parasubordinação é conceito jurídico que não foi explicitamente adotado no direito do trabalho brasileiro, não tendo condão de criar no país um segmento de trabalhadores com subordinação jurídica supostamente menos intensa e direitos trabalhistas mais rarefeitos. Exatamente, ou ele vai ser subordinado ou ele vai ser autônomo. A subordinação jurídica pode se manifestar em 3 dimensões, pelo menos, na realidade trabalhista. Da maneira tradicional, mediante significativa presença de diretrizes e ordens do tomador de serviço para o trabalhador, da maneira objetiva, por meio da integração do trabalhador nos fins e objetivos de empreendimento do tomador de serviços, de modo estrutural, por intermédio da inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber ou não suas ordens diretas, mas acolhendo estruturalmente sua dinâmica de organização e funcionamento. Né? Porque a questão da subordinação jurídica existe um modus operandi empresarial para que o produto saia da forma que o cliente, né, espera, porque a empresa quer atender determinado tipo de clientela. Então, só o fato do empregado não ter autonomia para fazer como ele quer, porque existe um modo de operação, já é suficiente para caracterizar uma subordinação. Né? Para o direito do trabalho, trabalhador eventual consiste naquele que labora para o respectivo tomador de serviços até o máximo de 2 dias por semana, independentemente de seu segmento da atuação profissional. Esse é o conceito de continuidade do doméstico, né, do contrato de trabalho doméstico. Foi a questão 23 do 20º concurso. Do ponto de vista doutrinário, pode-se afirmar que empregador corresponde a um conceito relacional, sendo a pessoa física, jurídica ou até mesmo ente despersonificado que contrate a uma pessoa física o seu trabalho, com os elementos da relação de emprego. Foi exatamente o que a gente viu, né, no artigo 3º. O direito do trabalho incorpora um conceito amplo e abrangente de subordinação, apto a absorver no cotidiano das relações trabalhistas formas novas e modernas de controle e fiscalização do trabalho. Correta também. A adoção, pela consolidação das leis do trabalho, da expressão empresa na definição de empregador, embora seja passível de críticas técnico-jurídicas, apresenta a virtude de acentuar no direito do trabalho a característica de despersonalização da figura sócio-jurídica do empregador. 20º concurso esse. Os serviços de natureza não eventual são aqueles imprescindíveis à consecução dos fins da empresa, do que decorre a necessidade contínua e habitual do trabalho prestado. Essa assertiva ela é verdadeira e futuramente nós vamos estudar, quando chegarmos em trabalho eventual, exatamente quais são as possibilidades de diferenciações entre o trabalho eventual e não eventual, que um deles leva em consideração exatamente a teoria dos fins normais da empresa ou do empreendimento. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Assertiva correta. Exatamente, Maria. Essa assertiva ela transcreveu ipsis literis o parágrafo único do artigo 3º da CLT, que assim diz: não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Artigo 4º. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Parágrafo único. Computar-se-ão na contagem do tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar e por motivo de acidente de trabalho. E aqui a gente sabe que
tanto no período de prestação do serviço militar obrigatório, quanto nos afastamentos por acidente de trabalho, o contrato de emprego ele vai ficar, no caso de acidente de trabalho em específico, nos primeiros 15 dias de afastamento, suspenso, ou melhor, interrompido, porque há pagamento de salário pelo empregador, mas não há o trabalho efetivo, e a partir do 16º dia, essa interrupção transmuda-se numa suspensão, porque quem passará a pagar mensalmente é o Instituto Nacional. Nada obstante essa suspensão, esse tempo ele é contado para todos os fins, tempo de serviço, exceto para 13º salários e férias, que a gente verá lá na frente, ok? A mesma regra é quanto ao serviço militar obrigatório. Ora, o texto da CLT limite a contagem dos mencionados afastamentos para efeito de indenização e estabilidade, afastamentos atinentes a serviço militar e acidente de trabalho. O entendimento simulado do TST é no sentido de que a ausência do empregado por motivo de acidente de trabalho deve ser considerada como de serviço efetivo também para outros fins, ok? Ficar sempre atento aí. E aqui, sempre que a gente lê esse artigo, fazer um link, Maria, com o artigo 4º, parágrafo 1º da CLT, e o artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8036/90, que é a lei do FGTS. Por quê? Em que pese esses afastamentos, continua havendo recolhimento de FGTS. Artigo 15 da Lei 8036/90. Para fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, incluídos na remuneração as parcelas de que tratam os artigos 457 e 458 da CLT, e a gratificação de Natal, a que se refere à Lei 4090, de 13 de julho de 62, com as modificações da Lei 4749, de 12 de agosto de 65. Parágrafo 5º, que é o pulo do gato. O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação de serviço militar obrigatório e licença por acidente de trabalho. O empregado afastado do emprego, por motivo de recebimento de auxílio doença acidentário, tem direito, por ocasião de sua volta, a todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertence na empresa, mas não tem direito ao recolhimento do FGTS do período do afastamento, pois os benefícios previdenciários não estão incluídos na base de cálculo do FGTS. E a questão está errada exatamente porque a gente sabe que a Lei 8036 faz essa ressalva. Mesmo nos períodos de afastamento por motivo de serviço militar obrigatório e acidente de trabalho, continuará tendo o recolhimento do FGTS pelo empregador. Eu penso que a lógica é pensar fundo de garantia por tempo de serviço. Então, tudo que for tempo de serviço vai acarretar os 8%. Parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, incluído pela Lei 13.467 de 2017. Para exercer atividades particulares, entre outras, inciso 1, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.
Porque tem isso, né? Geralmente, quem trabalha na área de saúde, o próprio hospital obriga que você troque a roupa quando chega e quando sai. Ora, se é uma obrigação da empresa, isso é tempo à disposição, computa. Agora, se a empresa não obriga, mas eu, por conveniência minha, por exemplo, eu trabalho no supermercado com a farda verde, que eu acho horrorosa, ou com a farda azul, ou um azul bem feio. Enfim, e eu não quero pegar o meu metrozinho, o meu ônibus com aquela farda. Terminou o meu expediente, eu vou lá no vestiário e me troco, mas veja, a empresa não obrigou. É uma comodidade minha. Então, eu também não achava justo que a empresa fosse penalizada em computar esse período na sua jornada, em ultrapassando a 8ª diária e 44ª semanal, ser penalizada ainda mais com o pagamento de horas extraordinárias e obviamente, as repercussões. Então, só para a gente sedimentar, não é tempo à disposição. Práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa, higiene pessoal, atividades de relacionamento social. Ok? E alimentação. A reforma trabalhista trouxe uma previsão contrária ao entendimento consolidado pelo TST nas súmulas 366 e 429. Mas o teor do novo parágrafo 2º do artigo 4 tem o mesmo sentido da súmula 96. Por isso que eu digo, a gente tem que ter muito cuidado nas próximas provas. Porque olha o que é que diz, por exemplo, a súmula 366 do TST, que está em plena vigência. Não serão descontadas nem computadas como extraordinárias as variações de registro de horário do ponto não excedente a 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerado como extra a totalidade do tempo, que seria a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual, troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc. Você vê que está totalmente colidente com o texto legal. Súmula 429. Considera-se à disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diário. E a gente vai ver lá na frente que também tem um artigo de lei que diz que não considera mais, ok? E a súmula 96. A permanência do tripulante a bordo do navio no período de repouso, além da jornada, não importa a presunção de que esteja à disposição do empregador ou em regime de prorrogação de horário, circunstâncias que devem resultar provadas dada a natureza do serviço. Essa sim está de acordo com o texto legal. Artigo 5º. A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. E aqui, obviamente, é a questão da isonomia salarial, ok? Artigo 6º. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. E aqui, Maria, é tão interessante que o próprio texto da lei ele já diz claramente que existe uma flexibilização da subordinação, que não precisa ser só aquela subordinação pessoal, totalmente direta, do contato físico todos os dias. Ó. Os meios telemáticos, informados de comando, controle e supervisão se equiparam para efeito dessa subordinação. 2008, a questão falava assim: não há distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que estejam presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego. Assertiva correta. Em 2007, caiu assim:
O direito do trabalho estende sua esfera normativa ao empregado a domicílio, não fazendo distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego. Correto. Aí a prova de 2020 caiu na questão 38. Segundo a consolidação das leis do trabalho, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão não se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão de trabalho alheio. E aí a questão foi falsa, porque eles se equiparam, sim. Tu acabou de ler a questão anterior que se equipara e é verdadeira. Outra, o teletrabalho é desenvolvido no domicílio do empregado ou em outro lugar, desde que seja prestado de forma remota, com a remessa ou aproveitamento de dados ou ações à distância. E a subordinação pode ser exercida por meios informatizados e telemáticos de controle e supervisão. Questão correta. E, por fim, segundo a CLT, os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão não se equiparam para fins de subordinação jurídica aos empregados, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão alheio. Falsa, porque se equiparam. Você vê que aqui eles brincam muito com o texto corretinho, questão verdadeira, e põe um não se equiparam, questão falsa. Artigo 7º. Os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for em cada caso expressamente determinado o contrário, não se aplicam. A. Aos empregados domésticos, assim considerados de modo geral, aos que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas. B. Aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais. C. Aos funcionários públicos da União, dos estados e dos municípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições. D. Aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujeito a regimes próprios de proteção ao trabalho que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos. E aqui, só fazendo uma pequena correção, não existe mais no Brasil funcionário público. Ou é servidor público ou é empregado público. Servidor público, aquele que é regido por meio de um estatuto, no caso, servidores públicos federais, a Lei 8.112/90, que o estatuto é o regime jurídico único. E empregados públicos, empresa pública e sociedade de economia mista, em que pese serem contratados por meio de concurso público, o contrato tem natureza seletista, pelas regras da CLT, porém, para a dispensa, o STF já chancelou, e aí foi um julgamento específico da empresa de Correios e Telégrafos, que precisa da motivação do ato, né? Porque se ele se submeteu ao concurso público para entrar, tem que, no mínimo, motivar para sair. Okay? Aos empregados das empresas de propriedade da União Federal, quando por esta ou pelos estados administradas, salvo em se tratando daquelas cuja propriedade ou administração resultem de circunstâncias transitórias. E inciso F, as atividades de direção e assessoramento nos órgãos, instituições e fundações dos partidos, a ser definidas em normas internas de organização partidária.